Olá, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula. Essa videoaula a gente vai falar sobre um projeto DDD 2020. Geralmente todo ano eu faço uma demonstração de como seria um projeto DDD, né? Esse ano também, para começar o ano já, quase na metade do ano, eu vou fazer essa arquitetura, esse projeto, né, no caso, utilizando as boas práticas do DDD. Lembrando que essa arquitetura vai ser uma arquitetura simples, mais para as pessoas entenderem como funciona. E mais adiante eu vou fazer uma videoaula mostrando como implementa as regras de negócio no domínio para entender mais o desenvolvimento, né, como funciona o DDD dentro de um projeto. Projeto DDD 2020 utilizando Async Task, né? Como todo projeto da Microsoft agora, usando o Visual Studio quando você cria, ele já vem com o Async Task nos métodos onde você manda criar uma controller usando o Scaffold, né? E por isso a gente vai criar o nosso repositório, nossas regras de negócio, nossos métodos utilizando Async Task. Vamos ver como utiliza isso utilizando as práticas do DDD. O objetivo do nosso vídeo é criar projeto utilizando o ASP.NET Core, né? Abordaremos nesse projeto uma modelagem utilizando DDD, Domain Drive Design. Escreveremos nosso fonte totalmente em inglês, somente textos que iremos visualizar em português. Por exemplo, todos os nomes de classe, método, eu vou utilizar o padrão inglês. Eu não vou colocar em misturar português com inglês, que na verdade eu acho que arquitetura nenhuma fica bom, né? Você misturar o inglês com inglês, ou o inglês com português, né? Ou você coloca tudo português, ou você coloca tudo no inglês. As ferramentas que nós iremos utilizar nessa videoaula é o Visual Studio 2019 versão Community, o SQL Server, as linguagens que nós iremos utilizar o C Sharp, HTML e vamos no que, na verdade, o que essa aula vai falar, o que esse vídeo vai falar, né? O que é o DDD? Você se pergunta, o que é o DDD? Né? Ao contrário de que muitos imaginam, DDD não é uma arquitetura em camadas, né? DDD é um conjunto de práticas de implementações que tem como objetivo de facilitar a implementação complexa de regras de processos de negócio. Então, claro, utilizamos o DDD, as práticas de implementações, em projetos robustos, projetos que têm bastante regras de negócio. Por exemplo, um projeto de banco de banco, né, no caso, né, que tem diversas regras de negócio, um projeto de gerenciamento de carteiras, né, de investimento, que tem diversas regras de negócio que mudam o tempo todo. Então é legal que tem essas regras num lugar separado, né, um lugar mais fácil de visualizar para todo desenvolvedor, né? DDD significa Domain Drive Design, que no português é projeto orientado ao domínio, né? Totalmente o domínio do projeto que vai mandar na arquitetura toda do projeto. Como assim mandar na arquitetura, né? O DDD que vai orquestrar, né? Toda a regra de negócio vai estar ali dentro do domínio. Então, assim, fica mais fácil a separação, né? Mais para frente a gente vai entender melhor o que seria isso. Mas vamos deixar claro que DDD não é a solução para tudo e todos os projetos. É, por exemplo, né, muitas pessoas perguntam assim: mas o DDD eu posso aplicar em tudo? Olha, na minha opinião, o DDD não deve ser aplicado em tudo, né? Geralmente tem muitas empresas que elas querem se adequar ao mercado, que todo mundo está falando DDD e querem uma arquitetura e querem um projeto utilizando essas boas práticas do DDD. Mas, porém, tem projetos que não precisam desse DDD. Mas como que eu consigo medir isso, né? Praticamente você consegue medir basicamente nas regras de negócio e no tamanho do seu projeto. Se o seu projeto for projeto somente de cadastro, você vai perder muito mais tempo fazendo essas implementações do que fazendo uma implementação mais básica, uma implementação com um repositório onde tem todos os métodos ali, mais fácil para você acessar e também mais fácil e rápido para você implementar. A maioria dos sistemas possuem uma boa parte compostas por cadastro básico, CRUD, e não seria adequado usar o DDD para isso, né? DDD não é uma tecnologia ou
uma metodologia. Pode ser utilizado o DDD independente da linguagem. Não importa se é C Sharp, Java, se é MVC ou Windows Form. Não importa, mas você pode usar o DDD em qualquer tecnologia. O objetivo principal do DDD. Qual é o objetivo do DDD, né? Oferecer ferramenta de modelagem estratégica e tática para entrega de um software de alta qualidade, né? Então, não é, digamos assim, eu vou usar o DDD para se adequar para o mercado, a minha arquitetura vai ficar bonitinha. Não, não é isso. Ele oferece umas ferramentas, digamos, boas práticas para que a gente entregue um software testável, um software de alta qualidade, né? Software pronto, digamos assim, com o mínimo de bug possíveis, né? Objetivo também do DDD é acelerar o desenvolvimento de software que liga com complexos processos de negócio, né? Complexos processos de negócio. Então, se seu software ele lida com muitos processos, muitas complexas regras, então é bom que ele tenha o DDD, porque as suas regras vão estar tudo centralizadas em um ponto só e separados, né? Que na arquitetura a gente vai ver como a gente faz isso também. Dicas. DDD não foi criado para ser um padrão de mercado para qualquer aplicação, né? DDD não foi criado para, digamos, você falar assim, eu vou começar agora, vou se adequar ao mercado, né? Vou fazer a minha arquitetura aqui, vou colocar o DDD para ficar igual ao mercado. Porém, você não precisa. Então, o DDD não foi criado para isso. DDD não se utiliza em aplicações CRUD, pois geralmente nessas aplicações consome muito tempo de desenvolvimento. Então, basicamente é o que eu tinha acabado de falar, né? Se você tem uma aplicação que é CRUD, cadastro, não faz sentido você aplicar o DDD nela, porque você não vai utilizar tudo que o DDD ele, digamos, disponibiliza para você utilizar. Mas basicamente é a mesma coisa que você pegar uma Ferrari, tirar o motor dela e colocar o motor de um Fusca, né? Você não vai utilizar tudo. DDD não foi feito para gerar tempo. DDD não foi feito para gerar tempo a mais no desenvolvimento. Ao contrário, foi feito para ser prático, levar os desenvolvedores a um nível de entrega mais rápida. Então, quer dizer, geralmente quem está implementando essas regras, quem está implementando essas boas práticas do DDD na arquitetura, ele vai demorar um pouco mais no início, até para os outros envolvidos no projeto pegarem a ideia. Mas aí, o ideal é que, assim, quando todo mundo estiver alinhado, que o desenvolvimento e as entregas sejam mais rápidas do que hoje é feito, não que sejam mais demoradas por motivo do DDD. Lembre-se, o DDD está mais lembre-se, né? Se o DDD mais atrapalha do que ajuda no desenvolvimento do projeto em toda a sua equipe, pode ser que o DDD não se encaixe no seu projeto. Então, assim, se o DDD está atrapalhando, se vocês implantaram, colocaram o DDD, ficou bacana o projeto, tá todas as camadas separadas, mas ele está mais atrapalhando no desenvolvimento, gerando mais tempo, gerando mais erros, as pessoas estão criando as coisas aleatoriamente, então quer dizer, o DDD não se encaixa no seu projeto, tanto no seu projeto quanto na sua equipe. Então tem que ser pensado muito bem antes se todo mundo está de acordo. É legal uma reunião com a equipe para ver se todo mundo está de acordo em implementar essa aplicação, essas boas práticas, né, em todo o projeto. Criação das pastas para a organização. Basicamente, o que a gente vai fazer nessa videoaula vai ser o seguinte: a gente vai criar todas as pastas, vamos criar todas as camadas e assim a gente vai criar o projeto web, somente mostrando mais ou menos o que cria em cada lugar. E a próxima videoaula, para essa não se estender muito, a gente vai fazer com que crie regras de negócio. A gente vai criar regras de negócio dentro do domínio, certo? Então vamos lá. Criaremos a solução DDD 2020, criaremos pastas para organizar a solução, certo? Eu vou abrir aqui o meu Visual Studio 2019, aqui. Eu vou criar aqui a solution já. Eu vou partir do ponto em que, na verdade, deixa eu voltar aqui. Eu vou partir do ponto em que, assim, eu vou começar a criar as pastas exatamente como elas estão aqui. Primeiro,
presentation, application, domain, infra e entity, certo? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o meu Visual Studio. Clicar com o botão direito aqui, ó, novo projeto. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, biblioteca ASP.NET Core, certo? Próximo. Eu vou criar uma pasta aqui, né? E depois, lembrando que eu vou disponibilizar todo fonte no GitHub. E caso tenha alguma dúvida também, pode deixar nos comentários, não tem problema. Vou colocar aqui. Opa. DDD 2020. Selecionar a pasta. Vou criar aqui. O projeto vai se chamar. Opa. O projeto vai chamar Presentation. Deixa eu ver. Opa. Presentation e criar. Aguardando a criação da pasta e do projeto. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse cara aqui, porque eu criei ele somente para aparecer ele aqui. Vamos criar as pastas, né? Primeiro. Opa, não foi? Foi. Vamos criar as pastas primeiro. Adicionar pasta. Vou colocar no nome dela traço. Por que eu estou colocando número? Na verdade, mais para ele ficar alinhado aqui, né? Para ele ficar alinhado, né? Para a gente mostrar que esse aqui é o primeiro, né? A segunda agora que eu vou criar é application. A quarta aqui que eu vou criar vai ser a domain. Opa, a terceira, desculpa. A quarta que a gente vai criar vai ser a infra. E a quinta vai ser as entities. Geralmente o pessoal coloca as entidades junto da domínio. Por que eu não coloco as entidades junto da domínio? Porque você pode utilizar as entidades para você fazer o seguinte, para você copiar para outro projeto. Então é por isso que eu não coloco ela dentro do domínio. Quando você coloca a entidade dentro do domínio, você fica preso ali e você não consegue reutilizar em outro projeto se você precisar, certo? Caso você precise utilizar a entity em outro projeto, é só você reinstanciar essa entity aqui no outro projeto, você vai usar tranquilamente, certo? Então, a gente fez o seguinte, a gente criamos as pastas para a organização do projeto, certo? E aí, a meta do vídeo, né? Coloquei aqui até vamos ao fonte. A meta do vídeo é o quê? A gente criar tudo isso daqui, certo? Lei da aplicação, domain, infra e entities, certo? Tudo junto. Nós vamos começar aqui
Ó, criando tudo back-end, certo? Nós vamos começar aqui pela Entities, né? Que a Entidades é um projeto que representa tabelas no banco de dados. Criaremos a pasta Entities que ficará o nosso projeto, certo? E criaremos o objeto Notify, né, que será responsável por notificar o domínio e responder à camada do front às mensagens de validação. Isso aqui eu vou criar agora, esse objeto, mas a gente não vai utilizar nesse projeto, a gente vai utilizar na próxima videoaula, certo? E criaremos o objeto base, né, com as propriedades que temos em todos os objetos. E criaremos um objeto produto já para a gente fazer uma tela, um CRUDzinho com o DDD que utilize o produto, certo? Opa, vou voltar aqui. Pronto, vou voltar ao fonte e agora a gente vai começar a criação. Primeiramente eu vou criar a Notiti. Vou vir aqui, botão direito, não, desculpa, vou vir aqui com o botão direito, eu vou criar o projeto, né? Selecionar a biblioteca, né, de classes, ASP.NET Core. Certo? E vou criar. Pronto, eu vou deletar essa classe aqui porque a gente não vai utilizar ela, certo? Pessoal, mesmo que o vídeo fique um pouco grande, mas o objetivo é que as pessoas entendam como funciona essa arquitetura, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é criar uma pasta que chama Notification, certo? Opa. E dentro dessa pasta eu vou criar o objeto Notification. Esse objeto eu vou criar, porém, lembrando que a gente não vai usar ele a essa aula. Então, eu não vou explicar muito bem como funciona ele. Somente vou falar que é um objeto que vai retornar mensagens, né? Eu vou copiar ele aqui porque eu já tenho ele aqui num outro projeto paralelo aqui que eu uso como referência, certo? Pronto, que seria isso aqui. Certo? No Mapped, Ctrl ponto para adicionar a referência. Deixa eu deixar esse cara de lado. Ctrl ponto, adicionar a referência. Pronto. Basicamente, ele é um projeto que vai validar algumas propriedades básicas, né? Qual propriedade básica? Nome, a mensagem que ele vai retornar para essa propriedade, que é o nome da propriedade e a mensagem da propriedade. Ele vai fazer uma validação, verificar se o campo está nulo, né? Mas a gente não vai utilizar ele agora, então deixa para a próxima aula para me explicar ele direito como funciona. Eu vou salvar ele, certo? O próximo projeto que a gente vai criar vai ser, projeto não. A próxima objeto que a gente vai criar vai ser o objeto base, que vai ter alguns objetos, no caso, propriedades que nós vamos utilizar em todos os projetos, né? Então vou vir aqui e criar o base. Vou criar uma pastinha aqui dentro chamada entities. E aqui dentro eu vou criar o meu objeto base. Pronto. O meu objeto base ele vai ter duas propriedades, né? Vou colocar aqui, que vai ser a propriedade. Vou herdar o notifier que nós criamos agora, notify, né? E também eu vou criar, deixa eu só ver. Na verdade, esse projeto aqui, ó, eu criei na verdade errado, porque na verdade é o notifiers, né? Eu criei como notity, na verdade. Eu tava até falando errado. Então, eu vou alterar aqui, colocar ele como notifier. Notifies. Vou copiar aqui ele. Sim, vou alterar em todo fonte aqui. Deixa eu ver se ele alterou. Pronto. Pronto. Agora eu vou vir aqui na base também
E vou fazer o seguinte, vou dar um contraponto, porque a gente está utilizando ele aqui já na base, ó, certo? E vamos utilizar algumas propriedades padrão, que vai ser o código e nome, que praticamente todo objeto tem o código e o nome, certo? E vamos também criar a entidade produto, né? Que ela vai ficar aqui dentro também. É claro, a arrumação do projeto você pode definir também por pasta separada. Mas o problema é que se você colocar muitas pastas, pode ser que tenha que nem cada pasta, uma pasta para cada objeto. Então pode ser que você se perca. E também eu não vejo tanta necessidade de fazer isso, certo? Então vou copiar aqui mais uma vez. É a classe product, né? E eu vou herdar a classe base nela, certo? Dá um contraponto aqui, ó. Opa. Certo. Depois dessa classe aqui, o que eu vou fazer agora? Na verdade, o projeto de entidades, basicamente ele está pronto, porque é somente essas duas coisas que a gente vai ter nele, né? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir a solution novamente. Acabei fechando. Pronto. Então, as duas coisas que ele vai ter vai ser a base, né? O produto e a classe de notificações que ele também vai ter, certo? Feito a classe o projeto de entities, agora a gente vai passar para o projeto domain, né? Que é o domínio do projeto. Projeto que tem como objetivo de guardar toda a regra de negócio, a persistência de dados, interfaces do projeto, certo? Criaremos pastas interface que ficará todas as interfaces do projeto. Criaremos também a pasta service que ficarão todos os serviços disponíveis para cada projeto, certo? Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui no fonte, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai criar o projeto aqui dentro, né? Que é o projeto domain. Vamos adicionar o projeto, novo projeto, classe, né? Opa, domain. E vamos criar. Pronto, criado o projeto domain, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos vir aqui, vou fazer a mesma coisa que a gente fez no projeto entity, vamos deletar essa classe que ele criou, né? E vamos criar algumas pastas aqui, certo? A primeira pasta que a gente vai criar é a pasta interfaces, aqui dentro. Opa, adicionar a pasta interfaces. A segunda pasta que a gente vai criar é uma pasta dentro da interface que vai ser generics, que vão colocar nossas interfaces genéricas, certo? E depois nós iremos colocar a nossa interface do produto também aqui dentro, certo? E também vamos criar a interface do serviço. Nós não iremos utilizar nessa aula, mas já vamos criar para preparar para a próxima aula também. Certo. Fazendo isso agora, a gente vai começar com a interface genérica, certo? Vamos colocar aqui, vou criar uma interface com o botão direito aqui na pasta, adicionar, item. Você pode vir aqui, selecionar interface, coloca o nome aqui, a generic. Aqui você vai fazer o esquema, né? No caso do generic, né? Você vai colocar generic, interface, where t e aqui é class. E lembrando que a gente vai criar essa arquitetura aqui utilizando os métodos async task. Então a interface ela tem que ter o task nela, senão ela não vai funcionar lá na frente, certo? Agora a gente vai passar para a interface do produto, certo? Então a gente vamos criar aqui dentro da pasta produto a interface do produto que a gente vai utilizar. Colocar aqui item, interface, já está aqui selecionado, e product e criamos. Na interface do produto vai ser bem básica também. A interface do produto, né? Aqui a gente vai herdar a classe generic, que foi a classe que a gente criou antes, e vamos colocar a nossa model produto, né? Que está no projeto Entity. Então ele vai pedir para você adicionar aqui embaixo, ó.
Você seleciona, vai adicionar e pronto, a interface já está pronta. Agora a gente vai para a interface do serviço. A gente só vai criar ela, só que porém a gente também não vai utilizar nessa videoaula. Vamos utilizar na próxima videoaula, certo? Item interface também e vamos colocar aqui iService Product, né? Product, certo? E adicionar. Que a gente não vai, né, no caso, utilizar ela agora. Public. Pronto. Agora a gente vai passar para, deixa eu ver, criamos tudo. Criamos aqui a generic e a interface do produto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a infra, né? Que vai ser a camada de infraestrutura que a gente vai armazenar ali todos os acessos ao banco, os comandos, tal, vai ficar dentro da infra. Então vamos lá. Projeto que tem como objetivo acessar e executar comandos no banco de dados. Criaremos pastas configuração, né, configuration, onde ficará o contexto que faz a conexão com o banco de dados. E criaremos a pasta repository, que ficará todo o repositório de métodos genéricos e métodos que serão responsáveis por acessar e executar comandos no banco de dados. Certo? Agora vamos para o fonte. Pronto, aqui no fonte a primeira coisa que a gente vai fazer é criar as pastas, né? Então a gente vai clicar com o botão direito aqui, ó, na infra, criar a pasta configuração, escrito em inglês, né? Configuration, e também vamos criar a pasta repositório, que vai ficar aqui também do lado de fora. Repositório. Lembrando que dentro da pasta configuração vai ter somente a configuração do servidor, né? Que vai ser o contexto, a classe contexto. Desculpa, a configuração do servidor não, a configuração da aplicação. Então, adicionar aqui, new item. Eu vou dar um cancelar aqui porque a gente vai adicionar o projeto primeiro, na verdade. Eu acabei esquecendo e não adicionei o projeto aqui. Então vamos deletar as pastas tudo de novo. Clicar com o botão direito aqui, ó, adicionar, new projeto. Aí vamos dar o nome do projeto de infraestrutura, né? Em inglês aqui, infraestrutura, e criar projeto. Aí agora sim, dentro do projeto, a gente vai criar as pastas, deletar essa classe, né, que não faz sentido a gente deixar essa classe aqui. Clicar com o botão direito aqui, adicionar item, ou não, quer dizer, é isso, adicionar nova pasta, configuração, e adicionar a pasta repositório também aqui dentro. Pronto. Agora a gente vai começar pelo contexto. Vamos criar o contexto aqui dentro da configuração. Eu vou chamar de contexto base, né? Nova classe. Colocar aqui contexto base. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar ela como pública. Public. E vou utilizar o DB contexto. Dar um Ctrl ponto para ele adicionar a referência do Entity Framework Core, certo? Opa. Pronto. Ele vai instalar aqui. Pronto. Instalando, agora a gente vai criar o construtor para essa classe. E no construtor dessa classe, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui a opção do DB Options, né? Que é essa opção aqui, certo? E aqui embaixo a gente vai colocar o seguinte, database.ensureCreate. O que esse cara aqui ele vai fazer? Ele vai criar a nossa base de dados caso ela não existe. No nosso caso, esse projeto é code first, né? Primeiro o código e depois ele vai criar a base. Então a gente tem que fazer dessa forma, porque esse comando aqui, quando ele chegar aqui nessa classe, no construtor, ele vai verificar se a database e as tabelas que vai dar dentro do DB7 elas existem no banco. Se ela não existe, ele vai criar automaticamente para a gente.
certo? Para fazer isso, como é que eu tenho que fazer? Tem algumas configurações aqui, ó, dois métodos que eu tenho que são o seguinte. O primeiro método aqui que eu tenho é o método que eu tenho a minha string de conexão aqui do banco de dados, né? 2020 aula, certo? E que ele vai, esse método aqui só vai pegar a string de conexão para me definir aqui dentro do domínio, do domínio não, da infra, né? Para não deixar esse cara aqui lá no projeto web. E aqui, ó, eu vou verificar se ele estiver configurado. Se ele não estiver configurado na interface do usuário, ele pega a string de conexão daqui. Vou dar um Ctrl ponto para ele adicionar também aqui. Deixa eu ver. Ctrl ponto. Tá, ele não vai adicionar aqui, mas eu sei qual é a referência que ele precisa. Então vamos lá em gerenciador de pacote Nugget. Eu vou vir aqui, vou colocar aqui SQL, Microsoft Framework SQL Server. Vou selecionar essa opção aqui, que é a mais recente e que é 3.1.2, tá, pessoal? É a mais recente que tem. Pronto, ele já instalou aqui. Beleza. Aqui, ó, ele já está mostrando, já está tudo certo. Não preciso fazer mais nada. Agora a gente vai voltar aqui, já que criamos o contexto, vamos voltar para o repositório. No repositório, nós iremos criar duas pastas, que seria a primeira pasta vai ser generics, né, que é o repositório genérico, onde ali vai estar todos os métodos CRUD. E também vamos criar a pasta repositórios, onde vai ter todos os repositórios relacionados a todas as entidades do seu projeto, customizações e etc. Repositórios. No repositório generic, a gente vai criar, no generic aqui, né, no caso, a gente vai criar uma classe chamada repositório genérico. Vou adicionar aqui, adicionar uma classe. Essa classe vai chamar repositório generic. E agora, nessa classe, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele mesmo esquema que a gente fez lá no domínio, né? Eu vou colocar aqui, public class, né? A interface genérica que eu vou herdar, que ela está lá no domínio, então eu vou adicionar a referência do domínio aqui, certo? Adicionando, ele já vai mostrar para mim. Dá um Ctrl ponto aqui. Beleza. E aqui agora o que a gente vai fazer? Eu vou implementar o dispose aqui, né? Por exemplo, esse dispose eu vou mostrar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Esse dispose aqui nada mais é do que o mesmo dispose que é disponível nesse site aqui da Microsoft, certo? Então, orientações da Microsoft criar o dispose dessa forma aqui. Então, foi por isso que eu copiei esse código. Dá um Ctrl ponto para ele adicionar aqui, ó, a referência dele. Dá outro Ctrl ponto. Ele vai adicionar outra referência. E pronto. Agora, eu vou dar um outro Ctrl ponto aqui para ele colocar... Opa, deixa eu fechar aqui. Para ele colocar os métodos que estão na interface do generic, né? Que foi na que a gente criou aqui no domínio. Esses métodos aqui eles vão serem criados no repositório. Então vou dar um Ctrl ponto para ele já criar os nossos métodos aqui, implementar a interface. Acredito que ele jogou aqui dentro, foi isso que ele fez. Eu vou fechar todo mundo aqui, ó. Opa, vou jogar tudo para fora esses caras aqui. Deixa eu ver qual ele criou mais. O update, get by, esses dois aqui também. Esses três, né, na verdade. Vou colocar aqui fora. Deixa eu ver mais. Só. Praticamente é isso. Deixa eu só fechar esse cara aqui de novo. E pronto. Como é que a gente vai fazer isso agora para criar o repositório? A primeira coisa que eu vou fazer é criar o construtor e a propriedade DB Options aqui em cima, certo? Vou vir aqui em cima, eu criei o DB Options, né? Ctrl ponto, infra, vou pegar a classe base, né? Que é o contexto, vou adicionar aqui a referência,
certo? E pronto. Nosso repositório ele já tá com o construtor criado aqui, que ele vai dar um new, né, uma instância no Options Builder, certo? E esse cara aqui que a gente vai utilizar agora para fazer todos os métodos. Vou copiar aqui o que eu já tenho também, seguir na mesma linha, né, para ser o vídeo mais rápido. Vou só explicar o que eu estou fazendo. Use, certo? Opa, deixa eu ver. Ele só esqueceu de criar o async aqui pra gente. Beleza, pronto. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Fiz um use usando o DB base, né, context base, e ele está passando, né, como no construtor, o option builder que está sendo criado aqui no construtor dessa classe. Aí aqui não tem segredo, estou dando um add async e estou dando um salve change async também, porque o objetivo é ele ser assíncrono. No delete também é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui embaixo também. Ele está fazendo o use normal. Aqui ele está adicionando, né? Que é um set, né? Está setando o objeto que ele vai remover e dando um salve change também aqui nele, certo? Salve change async também. Aqui também está faltando o async também, né? Para ele virar async e pronto. No get by ID, né? Pegar por ID, obter por ID, a mesma coisa também, certo? Ó, abri o use, aí eu dei um um find async, né? Por ID, para ele procurar por ID, e aqui também está faltando somente o async, do mesmo jeito dos outros. A lista é bem simples também, não tem segredo. A lista ele vai dar também esse use aqui, né? Vai dar um set, né? Vai mostrar qual é a propriedade. As no tracking e to list. O as no tracking é mais para ele não trazer a model com sentido de alteração, essas coisas. Como é uma listagem padrão, eu utilizo async as no tracking, né? Mais para frente eu vou explicar o porquê que eu utilizo o async no track. Em outros vídeos, né? Não vou entrar a fundo a esse assunto. Porque o async task também ele não tem muito, digamos assim, não tem muito segredo, né? Se você jogar no Google, no site da Microsoft lá, o primeiro que vai mostrar o que significa o as no track, certo? E o update, que é bem parecido com o add, só que porém o único diferencial que ele está fazendo o update aqui e aqui async task do mesmo jeito. Desculpa, salve changes, né? E aqui async task, pronto. Pronto, são todos os métodos que a gente tem aqui no nosso repositório. Então, o repositório já está pronto com todos os métodos, certo? Feito isso, agora a gente vai criar o repositório do produto, né? O repositório que a gente vai utilizar para salvar o produto. Como é que a gente vai fazer isso? Vou vir aqui, ó, na pasta repositórios, aqui dentro, botão direito, adicionar, classe, e vou colocar aqui repositório produto. Esse aqui eu acho que é a classe mais fácil que tem para criar aqui. Uma das mais fáceis, né? Que é só isso aqui. Repositório produto, vou herdar do repositório generic, certo? Vou passar a minha model do produto para ele e vou também herdar a minha interface que está lá no domínio do produto também. Beleza? Pronto. Já todos os métodos estão aqui virtualmente, os métodos CRUD estão aqui virtualmente. A parte do entity também, né, da infra, desculpa, a gente já também terminou. A próxima parte que a gente vai implementar agora é a parte da application, né? A parte da application, o que ela vai ter? Ela vai ter o projeto que tem como objetivo ser uma ponte entre o domínio e a apresentação, deixando disponível somente os métodos que o projeto apresentação poderá utilizar. Criaremos a pasta das interfaces somente com as interfaces que o projeto apresentação poderá visualizar e utilizar. Criaremos a pasta Open App, que ficará a ligação dos métodos disponíveis entre o domínio e aplicação. Pronto, eu vou voltar aqui, né? Vamos ao fonte agora. Agora aqui de volta no projeto, na pasta
Application, né? Vamos clicar com o botão direito, adicionar um novo projeto, selecionar a biblioteca de classes, né? Netcore, colocar aqui o nome Application App e criar. Vamos fazer que nem a gente fizemos nos demais projetos. Vou deletar aqui, né, a classe. Ok. E agora a gente vai começar a criar as pastas que a gente vai utilizar aqui dentro do projeto. A primeira classe vai ser interfaces. A segunda pasta que a gente vai criar vai ser a pasta Open App. Opa, certo. Agora dentro da pasta interface, nós iremos ter também a pasta genérica aqui dentro, né? Que vai ser as nossas interfaces que vai ficar disponível lá para apresentação do sistema, certo? E agora, aqui dentro, nós iremos criar as nossas interfaces genéricas do app, né? Vou clicar aqui, adicionar um item, vou selecionar aqui interface e pum. Basicamente, as interfaces são iguais às interfaces do domínio, que são os métodos que eu quero disponibilizar no meu front, né, no caso, para o projeto de aplicação. Vou selecionar aqui, adicionei a referência do task, né? Pronto, a interface é essa. Agora a gente vai criar a interface do produto, né? A interface do produto ela vai estar fora aqui do generic, vai estar na pasta de interfaces mesmo. Novo item. Interface está selecionada aqui. Interface produto. Pronto. Aqui na interface produto também, eu acho que é as interfaces mais fáceis que tem, que é interface produto e pegar e vai herdar a interface genérica que nós criamos aqui dentro da pasta, certo? Passando o objeto, no caso, aqui. Passando o objeto, no caso, product que a gente criou lá na entity. Então, ele vai pedir para mim adicionar aqui, ó, a referência da entity. Certo? Pronto. Feito isso, agora a gente vai passar para a pasta Open, né? Dentro da pasta Open, agora a gente vai criar a nossa App Production, que é a classe que vai ficar com os métodos que vai fazer a ligação entre o domínio e nossa application, né? Então vamos lá. Clicar aqui com o botão direito, classe mesmo. Vamos colocar aqui Product. Public. E agora nós iremos utilizar a interface que a gente acabou de criar, que é essa interface aqui, certo? Então, vou colocar aqui, dar um ponto para ele adicionar aqui a referência dela, o use, né, dela. Pronto. Agora o que a gente vai fazer aqui é dar um ponto aqui para ele adicionar o quê? Para ele adicionar todos os métodos que tem dentro dessa interface aqui. Então dá um ponto, ele vai mostrar aqui. Implementar a interface? Sim. Então aí você implementa a interface. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um construtor para essa classe. Certo? Aqui em cima eu vou eu vou instanciar, na verdade, eu vou colocar uma propriedade aqui que vai ser a minha iProduct. Quem é essa iProduct? É a interface que está lá dentro da domínio, ó, que é esse cara aqui, ó, iProduct. A gente vai utilizar ela, vou copiar aqui o nome dela, vamos voltar aqui na application, vou colocar aqui iProduct, vou colocar o P maiúsculo. Dá um ponto para adicionar a referência. Ó, ele pede para adicionar a referência do domínio. Aí você vai e adiciona. E vou colocar ela aqui. E ponto e vírgula. Pronto. Fazendo isso agora, eu vou colocar ela aqui também no construtor da classe. Certo? E vou colocar ela product. Agora, eu vou pegar essa propriedade aqui, que ela vai receber a propriedade que está, o parâmetro que está aqui em cima no construtor. Pronto. Feito isso, agora a gente pode começar a implementar os nossos métodos, certo? O ADD aqui vai ser, vou colocar o async,
sync e vai ficar dessa forma. Await, opa, aguardar, aí eu coloco i.add e passo o objeto, certo? Não tem segredo, né? Somente isso. Aqui ele já faz a ligação entre o domínio e nossa aplicação. E agora os demais métodos também do mesmo jeito, certo? Ó. Só que delete. E aqui vai faltar o async. Pronto. No método getById do mesmo jeito também, não tem muito segredo, né? Aqui, opa. Return. Aqui também. Async. Opa. Não tem segredo. O lista também, ó. Eu só tô mostrando isso, eu não vou passar direto, porque é para ver que não tem diferença. É poucas coisas que tem, né? Basicamente, com um você já consegue fazer quase todos os métodos. E o update também, que é bem parecido com a ADD, mas utilizando o update. E aqui, assim que também. Opa, assim que também. Pronto. Pronto. Feito isso, a nossa application, né, no caso, ela já está pronta, basicamente, né? Porque é só isso que ela faz, somente a ligação entre o nosso repositório, o nosso domínio e nossa application. Agora o que eu vou fazer é fechar tudo aqui e vou compilar o projeto para ver se já está tudo certinho mesmo. Clicar com o botão direto, recompilar o projeto. Lembrando, pessoal, que alguns trechos do vídeo eu vou cortar um pouquinho, eu estou cortando para não que o vídeo não se estenda muito, tá? Basicamente o vídeo já tem bastante tempo mesmo, é um vídeo bem longo, demorado, que mostra uma arquitetura como ela funciona, né? Então, é claro que você pode ir nos pontos principais. Ó, pronto, já compilou toda certinha. Agora o que a gente vai fazer aqui, o próximo e último projeto que a gente vai adicionar é o Apresentation, certo? Projeto Apresentation, né? É projeto que tem como objetivo ter a interface que o usuário vai fazer toda a interação, né? Criaremos um projeto web consumindo o projeto Application com os métodos disponíveis, certo? Já aqui na solução, vou clicar com o botão direito aqui, ó, vou adicionar um projeto, novo projeto, e aqui eu vou selecionar esse projeto aqui, aplicativo web ASP.NET Core, e vou dar um next. Aqui eu vou colocar web underline ddd underline 2020 e criar. Aqui eu vou selecionar a opção Application Web MVC, né? Modelo, exibição e controlador. Vou tirar a opção HTTP que eu não vou utilizar aqui. A versão que ele está criando é o NET Core 3.1.3 e criar. Com o projeto já criado aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer no projeto é entrar nesse arquivo aqui que chama Startup, né? E nós vamos na configuração dos serviços, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o famoso dependências, né? Injeção de dependência do ASP.NET Core. Pessoal, lembrando que o ASP.NET Core já deixou disponível para você a injeção de dependência por aqui. Então, é claro, você pode customizar ela, fazer em outra pasta, em outras classes, mas não precisa utilizar o Ninject ou então outras plugins que você consiga fazer isso, porque aqui já tem disponível e como é do ASP.NET Core, ele vai se tornar um pouco mais rápido também, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, a minha interface, para ligar a minha interface e meu repositório. Então, vou dar um Ctrl ponto aqui, vou adicionar aqui a domain e vou adicionar aqui, a infraestrutura, certo? Aqui também do mesmo jeito, certo? Vou adicionar aqui o meu produto também, eu tenho que adicionar do produto, né? Deixa eu ver se aqui já adicionou. Não, infraestrutura. Pronto. Aí aqui, contra o ponto, ele vai adicionar aqui também do produto
interface do produto, e aqui o repositório do produto também que está lá na infraestrutura. Pronto. Feito isso, agora eu vou fazer a mesma coisa com o projeto Application, né? Ó, a interface do projeto Application e a nossa classe do projeto Application. Por que eu estou fazendo isso? Porque senão, quando a gente criar esses métodos lá pelo construtor, a interface, né, passar a interface da nossa application no construtor do nosso projeto, da nosso controller que a gente vai criar, ele vai dar erro, ele vai falar que não existe isso. Então aqui, ó, eu vou adicionar application, certo? Deixa eu ver se ele já adicionou. Deixa eu ver por que ele está dando esse erro aqui. Isso, application. Pronto. Feito isso agora, a gente vai... Na verdade, eu acho que faltou uma só. Tem a de product, né? Não, é só isso. Só as três mesmo que a gente criou. Pronto. Para entender melhor como isso funciona, ele está fazendo a ligação da interface com o repositório. No caso, aqui na application, o que a gente fez? Ó, a gente criou a interface, que é a interface app, né? Com todos os métodos da interface, e aqui o nosso repositório, né? Que meio que ele está gerando, né, os métodos virtuais que está dentro da interface genérica app, que é essa interface aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente está ligando elas aqui, né? A gente está falando por nossa injeção de dependência que essa interface é desse repositório, essa interface é desse repositório, para que quando a gente criar a controller lá no método web, né, no caso, ele entenda isso, certo? Feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai adicionar um controlador aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui. Vou clicar com o botão direito aqui, ó, controller, adicionar aqui. Vou adicionar um controlador. Nesse controlador eu vou chamar de produtos. Selecionar essa opção, o controlador MVC, que é a terceira opção, com exibição utilizando o Entity Framework, né? Vou adicionar. Aí eu vou vir aqui, vou selecionar o modelo, que o modelo está na minha Entity, né? Deixa eu ver se a gente tem ela aqui. Aqui, Entity. Opa, não é Base não. É o produto, esse aqui, ó, produtos. E aqui a gente vai adicionar o nosso contexto e adicionar. Pessoal, lembrando que dentro do contexto base, antes de a gente criar a controller aqui do produto, eu esqueci de criar o DB7, né? Então você tem que criar o DB7 para que ele consiga criar o construtor, porque senão ele não vai conseguir criar o construtor com o scaffold, ele vai dar um erro. Vou clicar aqui com o botão direito, vou fechar aqui depois de ter colocado o DB7, o nome do produto aqui dessa forma, certo? Get set. Vou fechar, vou clicar aqui no construtor, no controller, adicionar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né? MVC. Aqui vou selecionar a classe do produto e aqui o nosso contexto base e adicionar. Pronto. Após o código gerado aqui, a gente vai ter que fazer algumas modificações aqui, né? No caso, a gente vai criar uma propriedade aqui em cima que vai ser o nome private read online, que vai ser a nossa propriedade, que vai ser na verdade, a nossa interface que fica lá na application, que é essa interface aqui que a gente criou do produto, ó, certo? Vamos pegar aqui o nome dela. Opa, pegar aqui o nome dela. Vamos vir aqui, ó, colocar aqui underline, ponto e vírgula. Vou dar um ponto aqui para adicionar a referência dela, certo? Agora aqui no meu construtor eu vou tirar esse cara que eu não vou utilizar mais, certo? Opa, esse cara aqui eu tenho que criar aqui dentro, na verdade, dentro da classe, certo? No meu construtor eu não vou utilizar esses caras aqui mais, que é o dbContext. Eu vou utilizar dessa forma aqui, ó, certo? Então vou vir aqui, esse, substituir esse.
Aí esse cara aqui agora, ele vai receber esse cara aqui do construtor. Pronto. E agora, onde todos os lugares não tiver context, a gente vai substituir pelo nosso método, que é esse cara aqui. Aqui é lista, então ponto listar. Todos com away async, certo? Aqui o feature default, o feature default não, o feature default, né, na verdade aqui vai ser do nosso ponto find, né? Get by ID, certo? E aqui a gente vai passar o ID. Pronto. No create não vamos fazer nada. Aqui no add ele já vai ter o add aqui, né? Só que o nosso add, se eu não me engano, é aqui, add esse, certo? No nosso método a gente tem que colocar um await aqui também. Opa. Await. Aqui também do mesmo jeito. Não, aqui a gente nem precisa desse salve changes aqui, porque o nosso já faz lá no nosso repositório. Só. O edit aqui também, um find, né? Ponto get by ID. Aqui o ID. Opa, ID, né? Pronto. Aqui também o update é a mesma coisa. Ponto update, né? Aí você vai passar a sua model aqui, né? Que é a model do produto. Opa. Aqui também colocar um await aqui, né? Esse cara não precisa, porque a gente já faz também lá dentro do repositório, certo? Deixa eu ver qual mais. Esse cara aqui também, fechou default, que vai ser o ponto get by ID. Opa. Deixa eu copiar aqui ele de novo, que vai ser o interface, né? Aí vai ser o get by ID. Certo? Aqui eu vou copiar esse cara, aqui, vou transformar ele inteiro aqui. Então cache, só para não dar erro. Aqui eu vou fazer do mesmo jeito, ó, embaixo. Get by ID, né? Vou tirar esse int aqui, a gente não precisa dele. Aqui eu vou dar um remove, né? Ponto delete. Aí a gente vai passar aqui também o nosso produto. Aqui vai colocar o await, né? Para aguardar. E pronto. Aqui não precisa de salve changes, que ele já está fazendo lá em cima, lá dentro do repositório também. Pronto. Aqui vai ser o get by ID também aqui embaixo. Eu vou copiar aqui e vou colocar aqui o get by ID. Pronto. Aqui ele está reclamando porque ela é booleana. Então eu vou colocar aqui await. Aqui embaixo eu vou transformar em async. Task. Opa. Task. Assim. Agora eu vou verificar em qual métodos, né? Aonde que ele está procurando esse cara. Deixa eu ver. É aqui. Então, o que eu vou fazer? Só vou colocar um await aqui. Pronto. Isso já deve funcionar. Pronto, já fiz. Fazendo isso, deixa eu ver por que ele está dando erro. Get by ID. Eu vou fazer uma validaçãozinha aqui, ó. Só para ele verificar se existe ou não, né? Var. Se ele for diferente de null, então é verdadeiro. Ó. Pronto.
Feito isso, agora eu só vou buildar a minha aplicação. Ah, aqui também está pedindo int, ó. Vou colocar o int. Ponto. Feito isso, agora eu vou buildar. Ah, aqui também está pedindo, ó, o cache do int. Pronto, vou buildar a minha aplicação, ver se está tudo certo. Compilar a aplicação. Pronto, ele finalizou, compilou toda a aplicação. Lembrando também, pessoal, que eu não mostrei aqui, mas ele criou aqui no projeto web, automaticamente ele cria, quando a gente cria o controle, ele cria também as views do produto, né? São todos os métodos responsáveis por listar, criar, editar, deletar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o nome da nossa controller, certo? Vou vir aqui no, vou fechar, vou vir aqui no shared layout. Deixa eu ver se foi. Vou vir aqui no shared layout e vou fazer o seguinte. Vou colocar esse cara aqui, home, aqui também produto e aqui index, certo? Beleza, e agora nós vamos executar o projeto, certo? Lembrando que como ele está code free, ele vai executar, ele vai criar todas as tabelas que não existem, né? E vai criar o banco também, caso ele não exista. Eu vou abrir aqui o SQL, setar primeiro, né? Na verdade, esse projeto aqui para ele iniciar, definir como projeto de inicialização, certo? E vou abrir o SQL aqui para mostrar que não existe essa base de dados lá. Pronto, com o Visual Studio aqui aberto, eu vou mostrar aqui que a gente não existe, né, na verdade, no banco de dados da nossa base. Existem várias bases aqui de testes minhas, né? Só que a base que a gente vai criar, o nome dela, o nome da nossa base está aqui, ó, no repositório, não, na configuração da nossa infraestrutura. Ela chama contexto, né? Context base. A nossa base chama, não, contexto não, desculpa, chama aqui DDD 2020 aula, certo? Então a gente selecionou o projeto web e vamos rodar o nosso projeto para ele criar essa base lá para a gente, certo? Lembrando que ele só cria a base após a primeira chamada, né, do nosso controller. Nesse caso aqui eu estou com o meu SQL do lado esquerdo e o site que executou aqui do lado direito. Se eu dar um atualizar aqui, ó, a base de dados ainda não criou, que é a nossa base é DDD 2020 aula, certo? Então, para mim criar ela, eu tenho que executar ou chamar a controller de alguma forma. Então, eu vou chamar a controller aqui, indo pelo products, né? E vou verificar aqui, vou atualizar aqui para ver se ela já vai criar a nossa base de dados. Ó, ainda não criou. Deixa eu dar mais um update aqui. Ainda não criou. Ainda não. Geralmente ele demora um pouquinho porque é a primeira vez que ele está executando, né? Ó, pronto, ele já criou, tá vendo aqui, ó? Aula. Deixa eu ver aqui se ele já criou tudo certinho. Criou a tabela, deixa eu ver se a tabela ele criou também. Ó, tabela produto. A tabela produto tem as colunas que a gente criou lá. ID, nome, preço e ativo, certo? Então, vamos lá, vamos ver se está tudo certinho aqui. Eu vou minimizar a tela e vou criar o primeiro registro aqui. Primeiro registro, o preço eu vou colocar aqui 10, né? Ativo e o nome é primeiro. E vou criar. Pronto, ele já criou o primeiro registro. Edição, do mesmo jeito, né? Toda a edição está funcionando. Vou colocar aqui 50, primeiro alterado. E vou salvar. Pronto. Vou criar mais um aqui para a gente deletar um registro para ver se está certinho. 300, o nome Valdir e criar. Ó, não está ativo. Vou vir aqui em Details, ó, normal. Vou voltar para a lista. Vou deletar esse cara. Deletar. Pronto, tudo funcionando. Vou fechar aqui a aplicação. Basicamente é essa. A gente criou a arquitetura, né, do zero. Criamos aqui utilizando algumas práticas do DDD. Lembrando que essa arquitetura eu vou passar aqui em tudo, mesmo que o vídeo
já tem mais de 1 hora, mas o objetivo é que as pessoas fixem, né, como utilizar esse modelo, né? Então, basicamente, por onde a gente começou, né? A gente começou pelas entidades, criamos as entidades aqui, né? Notificação, produto e a base. E aí depois a gente criou o nosso projeto de infra, onde tem o nosso contexto, né, com banco de dados, onde a gente consegue fazer executar os nossos comandos e a nossa configuração da string de conexão também. O repositório generic, né, dentro do repositório, os generics do repositório genérico, todos os métodos genéricos que ele tem, que é um CRUD na verdade. O repositório produto também, que ele vai herdar o repositório genérico. Depois disso, a gente criou a domain, né, que é a mais importante de todos, né, que tem a interface genérica, todos os nossos métodos que nós temos genéricos, a interface do produto, que ele vai herdar a interface genérica, e os serviços que a gente não utilizou nessa aula, mas na próxima aula a gente vai utilizar para demonstrar como faz uma regra de negócio aqui dentro, certo? E também a gente criou a application, né, que é a camada que serve de ponte entre o domínio e a sua aplicação, aqui com as suas interfaces, e também com o Open App, que é o método que vai ficar, o método que faz a ligação entre o domínio e a application, certo? Que aqui é a interface da application e aqui a interface da domínio, que faz aquela brincadeira para a gente, né? E aqui, por último, né, eu criei a presentation, né? A primeira coisa que eu fiz foi alterar a startup, colocando a injeção de dependência, colocando aqui a injeção de dependências, né, do ASP.NET Core aqui, né, mostrando qual interface é de qual repositório, né, para todos você tem que fazer isso. E criamos nossa controller aqui, alteramos, né, para ele utilizar a interface do nosso app, né, do nosso application. E basicamente foi isso, né, usamos o Scaffold, né, para ele criar os nossos métodos para a gente, todos os métodos da controller, e também para criar as nossas index que ele cria automaticamente quando a gente vai naquela opção. E eu acredito que é isso, pessoal. Criamos a apresentação. E considerações, né? Esse projeto é um projeto que é open source e pode ser tanto utilizado tanto para trabalhos quanto para estudos, né? O fonte do projeto não pode ser vendido, ele é open source, é de graça para você utilizar em que você precisar, mas pode ser utilizado para fins de desenvolvimento de projetos em empresas ou projetos pessoais. Lembrando que o Visual Studio utilizado aqui é o Visual Studio 2019 versão Community, que é uma versão para estudo mesmo, né? O Visual Studio para empresas ele é pago. E este exemplo eu estou utilizando o Microsoft Visual Studio Community 2019, que é a versão destinada para estudos. Consultoria, treinamento de equipes, desenvolvimento e arquitetura, entre em contato pelos comentários. Deixa nos comentários, tá, pessoal? Se precisar de alguma coisa, né? Se tiver dúvida em alguma coisa também, pode deixar nos comentários. As referências que eu utilizei foi esse site aqui, mostrando mais ou menos algumas técnicas, né, do DDD. Também utilizei utilizei também um estudo, né, uma referência, o site do Eduardo Pires também, né? Se você quiser pode acessar aí também, que ele fez em 2016. E também, se você quiser sentir curiosidade também para saber o que tem no livro do Eric Eves, também tem um e-book aqui que você pode baixar, caso você tenha o Kindle ou leve, né, da Saraiva, você pode baixar e ler esse e-book aí, certo? E tem a versão também PDF, caso você queira ler no notebook também ou em tablet. Lembrando que isso não foi eu que fiz, está disponível no GitHub esse livro. Beleza? Apresentado pelo Valdir Ferreira, que sou eu, desenvolvedor C#. Dúvidas, sugestões, consultorias, treinamentos de equipe, desenvolvimento de arquitetura, deixar nos comentários. Pessoal, se tiver qualquer dúvida sobre criação, sobre o vídeo, crítica, ou então elogios, ou então, digamos assim, se você não entendeu alguma coisa no fonte,
entre em contato. Eu vou deixar também a arquitetura desse projeto, tudo que a gente criou nesse projeto no GitHub também, mas o ideal é que você tente fazer esse projeto, tente fazer olhando o vídeo, certo? Se você tiver alguma dúvida, aí sim você baixa o projeto que está lá no GitHub e você pode implementar da forma que você quiser, certo, pessoal? Eu agradeço a todos que acompanharam até agora. Tchau, tchau. Obrigado.